E aí pessoal, beleza? Aqui é o John Costa, criador aqui do canal no YouTube Expert em TI, beleza? E hoje a ideia, pessoal, é falar para vocês aí um pouco mais sobre a hiperconvergência, tá? A hiperconvergência está muito forte hoje no mercado, está na crista da onda do mercado, tá? E a intenção nossa aqui nesse vídeo de hoje é realmente fazer aí uma apresentação, tá? Mais teórica e um pouco também voltada aí para a prática, mas no quesito de algumas telas aí capturadas, ok? Então a ideia é falar sobre um produto da VMware específico que é o vSAN, ou seja, que é o produto da VMware que faz aí a hiperconvergência acontecer, beleza? Então eu atualizei essa apresentação agora, tá? Recentemente, e como nós temos aí agora criada uma comunidade aí no Telegram de vSAN, ok? Então, uma das coisas que me motivaram a criar esse vídeo foi justamente essa comunidade que nós acabamos de criar aí. Não fui eu que criei, mas eu participo juntamente com o pessoal lá, contribuindo com algumas informações e aprendendo também com eles, beleza? Então vamos seguir aqui na nossa apresentação de vSAN e hiperconvergência, tá? Falando um pouquinho mais de mim aí, então eu sou certificado, tá, na parte de virtualização de servidores, como vocês podem ver aí, e também sou certificado no quesito de vSAN Specialist, tá? Então, na empresa na qual eu trabalho hoje, eu entrego muitos projetos de vSAN, tá, e hiperconvergência, beleza? Para quem não me conhece, eu tenho um treinamento na Udemy, ok? Um treinamento de VMware, onde eu ensino o aluno a criar um laboratório dentro aí da sua própria casa, utilizando os recursos computacionais, ok? E esse treinamento hoje, como vocês podem ver, ó, temos 117 países diferentes fazendo esse treinamento. Hoje estou chegando a quase 15 mil alunos, né? Então realmente é um treinamento que o público gostou bastante e eu recomendo você que não tem aí um conhecimento em VMware, que faça esse treinamento, um treinamento de graça, e para quem quer aí praticar, é uma ótima sacada aí, beleza? Então vamos lá, pessoal. Agora eu vou falar para vocês aqui uma base de conhecimento, ok? Que é necessário aí para que a gente possa prosseguir aí com a nossa apresentação de hiperconvergência, tá certo? Então, como vocês podem ver aí, nós temos o famoso SDDC, né, que é o Software Defined Data Center, ou Data Center definido por software, né? E o que está debaixo de um data center definido por software? A gente tem o SDC, que é o Software Defined Computing, ou computação definida por software, que nada mais, nada menos é simplesmente a criação de máquinas virtuais no nosso ambiente, e o produto da VMware que faz esse trabalho acontecer é o nosso vSphere ESXi, beleza? Como todos sabem também, num data center definido por software, nós também temos o SDN, que é o Network, que é a rede definida por software, né? O Software Defined Network. E o produto da VMware que atende o SDN é o NSX, beleza? E o mais importante aqui, para nós que vamos falar agora de hiperconvergência, beleza? Então, dentro de um data center definido por software, nós temos a camada de SDS, que é o Software Defined Storage, ou Storage definido por software, né? E qual que é o produto da VMware que faz um Storage definido por software? É o vSAN, tá? Então, falando de vSAN, automaticamente nós estamos falando de SDS e também de HCI, que é o termo em inglês aí, Hyperconverged Infrastructure, ou infraestrutura definida, ou infraestrutura hiperconvergente, beleza? Então, a partir do momento que você for começar a estudar aí por conta própria, né, você vai ver muito esse termo SDS, HCI, ok?
falando de VMware, o produto que atende aí a parte de hiperconvergência é o vSAN. O vSAN nada mais é um software Defined Storage, um storage definido por software, ok? Então, vamos seguir aqui então, já que a gente fez um geral bem rapidão aqui, para que você possa entender aonde está encaixado aí o vSAN, tá ok? Então vamos lá, vamos fazer um comparativo aqui interessante para que você possa entender qual que é a diferença da TI tradicional versus a TI hiperconvergente, ok? O que é a TI tradicional? O que nós chamamos de TI tradicional? Tá? TI tradicional é composta por 3 camadas, ok? São elas os servidores, ok? Que podem ser servidores de rack, servidores blade ou servidores de torre, tá? Nós temos também na TI tradicional sempre um storage físico, ok? E dependendo do modelo do storage, caso seja um storage Fiber Channel, por exemplo, nós temos aí um switch Fiber Channel que é para atender aí a comunicação de rede do storage, beleza? Então, a TI tradicional que a gente fala hoje é uma TI tradicional de virtualização de servidores, como você já tem aí na sua empresa, ou como você já implementou um projeto de VM aí com alta disponibilidade utilizando storage da Dell, HP, EMC, IBM, seja o que for, tá? Então, essa infraestrutura que se utiliza storage físico, ok? É considerada hoje TI tradicional, beleza? E qual que é a ideia da hiperconvergência? Então, pessoal, a ideia da hiperconvergência é eliminar essas 2 camadas. Eliminar a camada de storage físico, ok? E eliminar a camada de rede para o storage, ok? Como eu falei para vocês, vSAN é o que a gente vai falar aqui agora, que está dentro do termo de infraestrutura hiperconvergente, e o vSAN nada mais é do que um storage definido por software, ou seja, então nós não iremos precisar mais de um storage físico para atender nosso ambiente de alta disponibilidade, tá certo? Então, qualquer ideia então de uma infraestrutura hiperconvergente é fazer a consolidação. Então, nós vamos ter a consolidação de computação, ok? A consolidação de armazenamento e rede, tá certo? Com isso, nós temos aí vários benefícios, tá certo? Mas como assim fazer unificação de computação, armazenamento e rede? Pense, se a gente não vai ter mais um storage físico, nós iremos precisar que esses servidores tenham discos locais, ok? Tenham discos locais. Então vão ser servidores com vários discos, sejam eles discos mecânicos ou sejam eles SSD, tá certo? Então, como você pode ver aqui, a gente vai ter o servidor mais o armazenamento. E óbvio que nós precisamos de comunicação. Vamos precisar de rede? Vamos precisar de rede. Mas não quer dizer que o switch que nós vamos colocar aqui nesse ambiente seja um switch exclusivo só para atender o armazenamento. Não, ele vai também atender a questão do armazenamento do vSAN, mas também vai atender a parte de rede da comunicação das máquinas virtuais com a nossa rede local, tá certo? Como eu disse, caso você tenha um storage Fiber Channel, você é obrigado a ter um switch Fiber Channel para que você possa ter essa rede de comunicação. Tá? E o vSAN, a ideia dele é ter um custo menor de aquisição. Por que custo menor? Hoje, para você adquirir um storage, seja ele um storage performático, por exemplo, um storage all flash, ele é um equipamento muito caro, tá? Ao passo que, por que ele é caro? Porque ele é proprietário, né? Caso seja necessário fazer um upgrade nesse storage, vai ser necessário comprar discos exatamente do modelo desse equipamento, entendeu? Não tem como você comprar disco no Mercado Livre e colocar no equipamento aí, ou disco que não seja homologado pelo equipamento, não vai funcionar, tá?
Então sempre quando nós precisamos aí fazer aquisição de armazenamento, o storage físico ele costuma ser caro, dependendo da situação e dependendo da performance, né? E a granularidade desse storage às vezes também não é tão interessante assim, porque caso você enche uma gaveta de discos, para que você possa fazer o upgrade, você vai ter que cotar uma nova enclosure de discos, né? Uma nova gaveta, tá certo? E uma nova gaveta, dependendo dos discos que tem nela, ela vai ser, se não, o mesmo preço do que um storage, ok? Então a ideia da hiperconvergência é ter um custo menor, por quê? Como é servidor, né, com discos, ou seja, os discos de servidores são mais em conta do que discos de storage. Por quê? Hoje existem os fabricantes conhecidos no mercado, que é a Samsung, a Seagate, a Western Digital, e esses discos eles são usados pela HP, pela IBM, pela Lenovo, pela Supermicro. Então são discos padrões de mercado, ok? Tá? Então a ideia da hiperconvergência, além dela trazer um custo menor, ela também nos traz uma escalabilidade muito boa. Por que escalabilidade? Né? A gente está falando de escalabilidade. Como são servidores com discos locais, tá? Hoje nós temos servidores que nós podemos colocar até 24 discos localmente dentro desse servidor. Discos de 2,5 polegadas, né? Tem equipamentos que aceitam até mais, que aceitam 30 discos, ok? Então a escalabilidade hoje de um servidor é bastante elevada. Então a gente tem discos de vários tamanhos hoje, né? Então, falando de discos de 2,5 polegadas, nós temos aí discos de 2.4 tera, tá? Falando de SSD, nós temos disco aí de 3.84 tera, 7.2 tera. Então assim, são equipamentos que têm uma granularidade e escalabilidade muito boa. Nós podemos colocar 2 tera de memória RAM num único equipamento. Hoje os processadores estão muito performáticos, né? Hoje os processadores da linha de servidores são os processadores da Intel Xeon, são classificados em 4 faixas, certo? Que é o bronze, silver, gold e platinum. Então tem processador da linha Platinum que nós temos 50 cores físicos, ok? Então é muito performático hoje um servidor, tá? Então a granularidade é muito boa de um servidor, né? Então assim, e o gerenciamento simplificado. Por que que o vSAN nos vai trazer um gerenciamento simplificado, né? Uma vez que você já trabalha com VM, já tem uma afinidade com VM, para que você possa aprender vSAN vai ser muito simples. Para que você possa gerenciar o seu ambiente de vSAN vai ser muito simples. Por quê? O vSAN ele está dentro do próprio kernel do vSphere, ok? Então, para que a gente possa habilitar o vSAN no ambiente de hiperconvergência, a gente simplesmente vai marcar uma caixinha dentro da console de gerenciamento aí do vCenter, tá? E a partir desse momento o seu gerenciamento ele é mais simplificado. Você não mais precisa ficar preocupando com o gerenciamento de LUNs, ok? Então o gerenciamento dele é mais fácil. Então a hiperconvergência ela vem para ter um custo menor, uma escalabilidade granular muito boa e ter um gerenciamento simplificado, principalmente para você que já tem aí uma afinidade com o VMware, tá ok? Então, de forma mais assim minimalista, tá? Então, a TI tradicional ela é composta por servidores, sejam eles de rack, torre, blade, ok? A conectividade, que é o switch de rede, o switch Fiber Channel, o switch SAS, também tem switch SAS, e o próprio storage, o próprio armazenamento em si. A ideia da hiperconvergência, então, é fazer a consolidação disso tudo, ou seja, unificar o armazenamento, o processamento, mais a rede. A gente tem equipamentos hoje que tem embarcado dentro dele tudo isso, armazenamento, processamento e rede. Tá? Então a gente tem equipamentos que tem também seu switch interno, que pode ser utilizado também para ambientes hiperconvergentes, tá certo?
Falando aqui um pouquinho mais aí da TI tradicional, né? Então a TI tradicional, dependendo do tamanho da sua empresa, ela é um pouco mais complexa para se administrar e rígida em alguns aspectos, principalmente para resoluções de problemas. Então hoje numa grande empresa nós temos o administrador do ambiente virtual, nós vamos ter o administrador de rede, né? E vamos ter também o administrador de armazenamento. Vamos supor que uma máquina virtual dessa aqui venha falhar. Então a gente vai precisar de abrir um chamado e a gente vai abrir um chamado para o administrador de virtualização. Só que o administrador de virtualização identifica que o problema não está na infraestrutura virtual e vai passar a bola então para o cara de rede. Só que o cara de rede identifica que o problema não é dele. Então o cara de rede tenta então passar a bola para o cara de storage. E assim vira um loop, tá? Então a gente sabe disso. Eu trabalho com TI, vocês também trabalham com TI. Infelizmente essas coisas acontecem, né? De um ficar empurrando um problema para o outro, tá? Então dependendo da situação, para que você possa resolver um problema aí em uma TI tradicional, pode ser um pouco mais demorado e complexo. Exemplo está aqui de um troubleshooting realizado em um ambiente iSCSI, né? Então, olha só os passos que você tem que seguir para fazer um troubleshoot aonde um caminho de uma comunicação iSCSI é perdido ou simplesmente um aluno é perdido. Então, assim, é mais complexo. Quando nós temos, então, a hiperconvergência, você não mais tem que ter esse trabalho. Por quê? Você que já administra seu ambiente de virtualização, você mesmo vai administrar o seu ambiente de armazenamento, o seu ambiente hiperconvergente, o vSAN. Você mesmo vai ter a capacidade de você fazer esse gerenciamento. E as configurações de rede é bem simples, não são complexas para você montar esse ambiente de hiperconvergente, tá certo? Ok. Eu falei sobre a hiperconvergência até aqui, tá? Num conceito mais geral do que é a hiperconvergência. Quais são os benefícios da hiperconvergência em relação à TI tradicional, tudo bem? Agora eu vou focar no produto, no VMware vSAN, tá? Então vamos entender um pouco aqui como que o vSAN funciona, tendo em vista que a hiperconvergência é você fazer a consolidação de processamento, armazenamento e rede, tá certo? Esse desenho é um desenho interessante para que a gente possa aí começar a estudar um pouco sobre o vSAN, tá certo? Então a gente tem aqui o servidor 1, o servidor 2 e o servidor 3. Repara que cada um desses servidores tem 2 SSDs, tá certo? 2 SSDs em cada servidor, né? Então a gente tem um total de 6 SSDs, tá? O que a hiperconvergência faz? Nós temos 3 servidores físicos com 2 SSDs cada um. A ideia da hiperconvergência é unificar todos esses discos em um único pool de armazenamento, tá? Que é o que está falando aqui, que é a unificação de todos os discos, tá? E o vSAN, ele vai funcionar em qualquer hardware x86. Então vai funcionar HP, IBM, Taiwan, Lenovo, Supermicro, tá ok? A VMware ela já homologou essas peças e esses componentes para que possa ser trabalhado com o vSAN, tá certo? Então a ideia do vSAN então vamos lá, a hiperconvergência é como eu não vou ter mais um storage físico no ambiente e os discos estão locais nos servidores, quando eu habilito o vSAN no ambiente, todos esses discos eles vão se transformar em um único pool de armazenamento. É onde a gente chama aí do Data Store do vSAN, tá certo? A ideia do vSAN é fornecer escalabilidade e alto desempenho. Escalabilidade eu expliquei para vocês. Hoje nós temos servidores que nós podemos colocar até 24 discos, tá certo? E com relação a desempenho, né? Hoje nós podemos montar uma infraestrutura hiperconvergente totalmente ao flash, ou seja, não vai ter mais disco mecânico e sim só SSD no ambiente. Então é uma infraestrutura bastante performática, chegando a mais de 100.000 IOPS, tá certo?
E muito interessante aqui, ó, o gerenciamento de redundância do ambiente, ele é baseado por políticas de armazenamento. Tá? Mais para frente eu vou falar mais específico sobre esse gerenciamento por políticas de segurança, que se chama SPBM, tá certo? SPBM, tá? Então a gente vai falar o que é uma SPBM e como que isso funciona aí dentro do vSAN, tá? E o vSAN ele é totalmente aí integrado com os outros produtos da VMware, tá certo? Então, o vSAN funciona dessa forma, tá certo? Vamos lá agora falar das disponibilidades que nós podemos oferecer para os nossos clientes aí que queiram adquirir, né, um projeto de hiperconvergente. Nesse momento eu vou focar, tá, em duas plataformas, tá certo? Como na empresa onde eu trabalho é parceiro Dell, então eu vou focar no servidor da Dell, mas pense que pode servir para qualquer modelo de servidor, tá certo? Então hoje a Dell ela tem dois produtos hiperconvergentes que podem ser trabalhados, tá? Então a gente vai ter o famoso vSAN Red Node, ok? E nós vamos ter o VxRail, tá bem? Tá? Obviamente que existe uma diferença entre o VxRail e o vSAN Red Node, mas tá? Lembrando, o VxRail, o coração é um appliance de hiperconvergência, ok? E o vSAN Red Node, ou seja, é um nó pronto para trabalhar-se com vSAN. E esse nó, o que é um nó? Um nó é um servidor. Esse servidor pode ser qualquer servidor x86, ok? Que esteja já homologado pela VMware. No caso, o servidor que eu vou falar aqui é um servidor da Dell, tá certo? Então, hoje a Dell, a gente pode trabalhar com servidores da Dell, tá certo? Como o vSAN Red Node, ou podemos trabalhar com o VxRail, que é um appliance que foi desenvolvido juntamente com a Dell e a VMware. Mas o que está no coração do VxRail? Dentro do coração do VxRail bate o vSAN, tá certo? É o vSAN que está fazendo toda a mágica aí da hiperconvergência, tá bem? Nós temos a possibilidade hoje de ter o vSAN Red Node híbrido e o vSAN Red Node all flash. Híbrido é quando nós misturamos SSDs com discos mecânicos, tá certo? Da mesma forma que se tem discos mecânicos de 7, 10 e 15 mil RPM, nós temos SSDs de classes diferentes. SSD da linha Read Intensive, Write Intensive e Mixed, tá? O disco mecânico mais performático é o disco de 15 mil RPM, podendo chegar aí até 170 IOPS por disco, tá? E um único SSD, um SSD Write Intensive, que é um SSD especial para leitura intensa, esse único SSD ele chega a 100 mil IOPS. Então você já tem uma noção de quão performático vai ser uma infraestrutura hiperconvergente utilizando SSDs da linha Write Intensive, tá? E os mesmos discos mecânicos e SSDs também serão utilizados no appliance de hiperconvergência da Dell, que é o VxRail. Na verdade, o VxRail nada mais é do que um servidor da Dell com a camuflação do VxRail. Porém, dentro do VxRail existe uma inteligência. E uma inteligência que tem alguns diferenciais em relação ao vSAN Red Node, tá certo? Nesse slide, a gente consegue fazer aí uma comparação bem simplificada dos prós e contras aí, talvez, de você utilizar aí o VxRail e vSAN Red Node, ok? Uma vez que nós estamos utilizando o VxRail, a gente vai ter aqui uma escolha de hardware limitada. Por quê? Se eu comecei com o VxRail, automaticamente para eu crescer eu vou precisar colocar equipamentos do VxRail, tá?
Agora, quando eu vou trabalhar com versão Red Node, eu posso escolher entre vários servidores, como eu disse, HP, Dell, IBM, Hitachi, Lenovo, o que for, tá certo? Os dois cenários são totalmente integrados com a pilha de produtos VMware. Por quê? Porque é o VMware que roda dentro do VMware vSAN que faz toda essa mágica acontecer, né? Então, totalmente integrado. Totalmente integrado com as nuvens conhecidas aí do mercado, ok? E aqui, ó, em Data Protection, a gente tem aí um diferencialzinho, um ponto a favor aqui para o VxRail, né? A Dell, né? A Dell EMC hoje, né? Ela também tem seus produtos de backup. Então, ela tem produtos para fazer replicação de máquinas virtuais e alguns produtos de backup, como o Avamar e o Networking, ok? No vSAN Red Node, nós teremos que usar softwares de terceiro. E na minha humilde opinião, eu prefiro até utilizar softwares de terceiro, tá? Seria aí, muita gente já conhece, sabe, né? Que é o Vim, tá? É uma ferramenta de backup muito interessante, muito boa, fácil de se trabalhar, tá certo? Tá? E um outro ponto positivo aqui para o VxRail, né, é a questão de implementação, né? A implementação de um VxRail ela é bem simples, né? Obviamente que precisa se preparar um ambiente todo, portas e switches configuradas, VLANs setadas, ok? Tem que ter toda essa preparação. Mas para se implementar um VxRail, por isso que tem aqui o Low Touch Operation, né? A gente conecta num software do VxRail, que é o VxRail Manager, e através desse VxRail Manager nós vamos colocar os endereços IPs dos ESXi, do vCenter, do software de backup, do Login Site. Se tiver o Operations Manager, a gente vai colocar o IP do Operations Manager também, tá? Agora, quando a gente trabalha com versão Red Node, é tudo feito na unha, cara. Então você tem que ter um assembly bem detalhado. Você tem que ter certeza do que você está fazendo para que você não cometa erros na hora da implementação, tá? Mas para a gente já que trabalha com implementação e está focado nessa área de hiperconvergência, para a gente é bem tranquilo fazer isso aí, tá certo? O VxRail é muito mais do que eu estou falando aqui, tá? Então ele tem um suporte diferenciado, ok? No qual existe uma equipe preparada que vai atender qualquer demanda que acontecer no VxRail, desde a parte da virtualização de servidores, que é o VMware o vSphere ESXi, do vSAN, da parte de rede e também do próprio equipamento em si, que é a troca de componentes de hardware, caso seja necessário, tá certo? Vamos falar agora um pouquinho mais técnico da arquitetura do vSAN, tá certo? O mínimo, então, como eu falei para vocês, a gente tem duas opções, né? Então a gente vai ter a All Flash, tá certo? E a gente vai ter a híbrida, tá? No caso desse cenário, esse cenário está configurado como híbrido. Por que está como híbrido? Porque, como vocês podem ver aqui, são 3 servidores, tá? O ESXi1, o 2 e o 3, cada um com 6 discos mecânicos, tá vendo? 6 discos mecânicos, totalizando 12 HD, 18 HDs, tá? 18 HDs, tá? E nós temos aqui 1, 2, 3 SSDs. Tá? O que isso implica? 3 SSDs. Tá? Como eu falei para vocês, quando nós habilitamos o vSAN numa infraestrutura dessa, esses 18 HDs eles são transformados em um único pool de armazenamento, que é o Data Store do vSAN, como eu tinha falado antes para vocês, o Data Store do vSAN. Então esses 18 discos são unificados em apenas um único pool de armazenamento, tá? E qual que é a diferença? Qual que é a função desses discos mecânicos e qual que é a função do SSD? Tá? O SSD, numa infraestrutura híbrida, ela vai trabalhar como cache do ambiente, ou seja,
toda leitura e escrita, primeiramente, vai passar pelo cache, pelo SSD, tá certo? E esses SSDs vão ser SSDs especiais, como eu disse para vocês. Vai ser um SSD da classe Write Intensive, onde um único SSD já vai me entregar 100.000 IOPS, tá certo? Então toda leitura e escrita vai ser muito rápido nesse SSD, para depois ser armazenado aí na nossa camada de capacity, que a gente fala, né? Então a gente tem duas camadas, né? Dois layers, né? Que é a camada de capacity e a camada de cache, tá certo? Vamos lá. Então, como vocês já sabem que esses 6 discos se transformou no pool de armazenamento aqui do Vsan, né? Vamos lá. Eu tenho uma máquina virtual, onde essa máquina virtual ela está consumindo recursos computacionais do ESXi02, recursos computacionais, processador, memória e rede, ok? E ela está armazenada, obviamente, dentro do Data Store do Vsan. Como é que é feita a alta disponibilidade desse ambiente? Né? Ela é feita da seguinte forma: essa máquina virtual, como você pode ver aqui, ó, usando recursos computacionais do servidor 2, ela está sendo replicada no servidor 1 e está sendo aqui replicada também no servidor 3. Por que ele faz isso? É a disponibilidade do Vsan, porque caso esse host aqui, ó, venha a falhar, a máquina ela vai estar disponível tanto no servidor 1 quanto no servidor 3, e a gente não perde o nosso ambiente, tá certo? Vamos supor que seja um storage. A disponibilidade, a redundância do storage, ela se dá através da configuração que nós fazemos nos discos, que é o RAID. Que pode ser o RAID 1, o RAID 5, o RAID 6, o 50, o 60, e conforme a gente vai trabalhando com esses RAIDs, a gente vai poder perder 1, 2, 3, 4, 5 discos, ok? Então essa aí é a disponibilidade que o storage tem. Posso perder uma controladora, posso perder uma fonte e o storage vai estar disponível. Mas pensa bem, e se meu storage morrer? Cara, se meu storage morrer, eu perdi todas as máquinas do meu ambiente, a não ser que você tenha um storage replicando no outro, tá bem? Então, é um ponto positivo aqui para a hiperconvergência, porque como a máquina virtual ela está distribuída nesses 18 HDs e nos 3 servidores, eu posso perder disco do servidor 1, 2 e 3, e também posso até perder um equipamento por completo, que mesmo assim o meu ambiente ainda vai estar trabalhando, né? E essa segurança, essa redundância que a gente aplica nesse ambiente, que é o que a gente chama de SPBM. Tá? SPBM, que é Storage Policy Based Management, ou gerenciamento baseado por políticas de armazenamento. Tá? Então, essa disponibilidade que a gente está vendo aqui, que ela é replicada em ambos os servidores, a gente chama de FTT igual a 1, que a gente pode dizer que é igual ao RAID 1, tá certo? Parecido com o RAID 1. O dado ele é duplicado nos demais equipamentos, tá bem? Só que nessa SPBM, né, vou focar um pouquinho mais aqui com vocês sobre o SPBM agora, tá? Para que vocês possam entender melhor. Vou fazer uma analogia para que o entendimento fique melhor. Praticamente hoje toda empresa tem o AD, né, que é o Active Directory, né? E a maioria dos clientes utilizam GPOs, que são políticas de segurança. E essas políticas de segurança, onde que elas são aplicadas? Elas são aplicadas nos objetos do AD. E o que é um objeto do AD? Um objeto vai ser uma unidade organizacional, vai ser um grupo de usuários, um grupo de computadores, ou até mesmo um usuário em específico, a gente define. Tá? Então, a GPO ela é aplicada em objetos. Tá certo? Então, a SPBM, né, é basicamente como se fosse uma GPO, só que o SPBM, teoricamente, é a GPO do Vsan, né? E a SPBM, onde que ela é aplicada? Em objetos.
E quais são os objetos do VMware? Serão propriamente as máquinas virtuais ou simplesmente um VMDK da máquina. Eu posso aplicar a política de segurança no VMDK da máquina ou posso aplicar a segurança na máquina por completo, que eu acho melhor, na minha humilde opinião, tá certo? Então, é assim que nós tratamos da disponibilidade no ambiente de hiperconvergência, através das SPBMs. E existem várias políticas que podem ser trabalhadas no vSAN. FTT igual a 1, FTT igual a 2, RAID 5, RAID 6, tá certo? Bastante coisa. A gente pode limitar o número de IOPS de uma determinada máquina também. Então, assim, o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui nesse momento é justamente o que é o vSAN, né? Que, na verdade, o vSAN ele é um produto da VMware, na qual esse produto ele está classificado na camada de SDS, que é o storage definido por software, automaticamente aí fazendo a hiperconvergência, tá? Então, a parte teórica dessa apresentação que eu queria apresentar para vocês é isso, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, né, bem basicamente aí o que é para que serve o vSAN, qual que é a ideia da hiperconvergência em relação à TI tradicional, os benefícios que ela tem em frente aí à TI tradicional, tá certo? E mais para frente eu vou lançar um novo vídeo que seria a continuação aqui dessa apresentação, na qual eu vou mostrar para vocês um ambiente no qual a gente projetou, né, e implantou a solução, tá? E aí eu tenho algumas capturas de tela que vocês vão poder ver na prática, né, como é que isso foi feito, como é que é aplicado um SPBM, qual que é a performance do ambiente, qual foi o ganho que esse cliente teve, que esse projeto a gente implementou ele num grande cliente aqui de Belo Horizonte, tá certo? Então, pessoal, eu espero aí que vocês tenham entendido. Esse vídeo vai ser postado o mais breve possível. E você que participa aí do grupo do Telegram de vSAN, caso tenha alguma dúvida, manda mensagem lá que a gente vai tentar solucionar para você aí, beleza? Até mais aí, galera. Um abraço e muito obrigado por ter despendido seu tempo aqui para me assistir. Valeu!